Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais um conteúdo aqui que se eu tivesse em sala de aula eu ia ler para vocês uma parte de um livro para a galera do terceiro ano de um sociólogo, filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, um grande pensador do século 20 e 21 e ele faleceu em 2017. E o Bauman é muito conhecido porque ele trata de questões como a mudança entre relações que eram consideradas sólidas, e aí nos variados âmbitos, né, das relações sociais, que passaram para o que ele chamou de líquido, no sentido de os contratos são temporários, são mais superficiais. E dentro da obra dele tem um livro chamado A Arte da Vida, A Arte da Vida, e que fala sobre que ele afirma algo interessante que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver uma maneira aqui de eu ler isso aqui, posicionar o livro aqui de uma forma aprazível. Em que ele fala questões que eu acho que são importantes da gente pensar nesse mundo cada vez mais líquido, em que as questões ocorrem e transformam situações, né, como que a gente está vivendo agora, numa rapidez e que não há repetições e que não há parâmetros. Então a gente tem que ir aprendendo e se modificando dentro da composição e da mudança que a sociedade vai mostrando, né? E a gente pertence a essa sociedade, então a gente vai tentando flanar, né? Tentando surfar nessa grande onda de mudanças que ocorrem e cada vez ocorre com mais velocidade, com maior velocidade e de forma mais constante. Na verdade, a mudança ocorre de forma constante, né? Interessante observar isso. E aí ele fala aqui, ele faz uma afirmação muito interessante, que é: a vida é uma obra de arte. Não é um postulado ou advertência, mas uma declaração de um fato. A vida não pode deixar de ser uma obra de arte se é uma vida humana. A vida de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha. Vontade e escolha deixam suas marcas na forma da vida. A despeito de toda e qualquer tentativa de negar sua presença ou ocultar seu poder atribuindo papel causal à pressão esmagadora de forças externas que impõem eu devo, onde deveria estar, eu quero, e assim reduzem a escala das escolhas plausíveis, ou seja, escolhas possíveis. Ser um indivíduo, ou seja, ser responsável por sua escolha de vida, sua escolha entre as escolhas e pelas consequências das escolhas que fez, não é em si uma questão de escolha, mas um decreto do destino. E é interessante como que ele vai abordar isso aqui. Com muita frequência, porém, é preciso exercer essa responsabilidade em condições que fogem inteiramente ao nosso alcance, seja intelectual ou prático. E isso é bastante sociológico porque tem muito a ver com quando a gente começa a estudar sociologia, que o professor aborda que, na verdade, a gente é um misto entre as escolhas individuais e a maneira como o meio nos possibilita escolher. Então, na verdade, a gente não tem uma liberdade de escolha completa, no sentido de liberdade, como o senso comum compreende, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa flexibilidade nessa liberdade, né? Então, existe, dentro do que é possível escolher, a gente tem algumas variáveis que aí está nas nossas mãos. Eu caminho para lá, caminho para cá, eu não caminho, que também é uma escolha, a ausência de ação, né? E aí, nesse sentido, que o Bauman vai falar aqui, a gente tem uma escolha, quer dizer, viver a vida sob um olhar do ponto de vista de criação
artístico, quer dizer, a gente que cria o nosso caminho, é uma obra de arte, e a gente que significa, ressignifica, transmuta, comunica da maneira como a gente acha num determinado momento que é interessante, isso é uma obra de arte, né? Mas isso é uma obra de arte e ela, a vida está dada dessa maneira, não necessariamente por uma escolha nossa, porque ela é assim. E é isso que ele vai concluir aqui. Eu vou voltar aqui ao início da frase. Ó. A vida humana consiste num confronto perpétuo entre as condições externas, o meio em que a gente está inserido e o que é possível fazer dentro desse meio, percebidas como realidade, por definição, um assunto sempre resistente, muitas vezes desafiador, à vontade da gente, e designa seus atores e autores. Seu propósito de superar a resistência, o desafio e ou inércia, ativos ou passivos, da matéria e reconstruir a realidade de acordo com a visão da boa vida que escolheram. Então, como que a gente vai reagir, como que a gente vai reconstruir realidades, tá dentro de um espaço de liberdade individual. Óbvio que, para que eu tenha essa liberdade individual, eu tenho que ter da onde buscar. E quando eu vou buscar para reconstruir, para reformular, né, questões externas que vão me afetar de forma externa, como que eu vou, onde que eu vou buscar isso, está diretamente atrelado a onde culturalmente que eu me insiro e como que eu lido com isso, né? Como que eu consigo acessar, como se fossem pastas da minha mente, do meu pensamento. Então, essa pasta aqui me interessa, vou acessar essa aqui para conseguir andar nessa nova realidade dada socialmente, tá? Então, aí eu tenho sim uma certa liberdade de escolha, mas sempre observando que é uma certa liberdade de escolha, porque, na verdade, eu tenho que fazer isso, mesmo que eu não queira fazer. Nesse sentido que ele diz que é um destino, tá? É um decreto do destino. Ou você faz para sobreviver, né? Então, tem uma outra parte aqui interessante que ele fala. Não existe remédio direto e inequívoco para esses dilemas. Não importa o quanto se tente em contrário, a vida se passa na companhia da incerteza. E isso é muito interessante da gente sempre ter em mente, porque momentos como esse que a gente está vivendo agora, que todas as pessoas, independente da posição e da classe social, todas são afetadas pela incerteza, que ela está dada, mas na verdade ela sempre existiu, mas agora está evidenciada com uma questão de um vírus, né? Mas vamos supor que a gente estivesse vivendo um momento sem o vírus. Muita gente não consegue compreender o quão incerto tudo é. Não há garantia de nada. Eu não estou falando isso para que você não busque garantias. Eu estou falando isso filosoficamente. Quer dizer, a gente tem um parâmetro que pode ser que não gere os resultados que se espera, né? Então a incerteza ela está dada. Então olha que interessante. Não importa o quanto se tente em contrário, a vida se passa na companhia da incerteza. Cada decisão tende a permanecer arbitrária, porque uma vez que você decide, todas as outras possibilidades, naquele momento da decisão, estão retiradas de cena, né? Nessa obra de arte que é a vida. Então, ninguém estará livre de riscos e seguro contra o fracasso dos apontamentos posteriores. Para cada argumento em favor de uma escolha, pode-se encontrar um contra-argumento não menos considerável. Não importa o brilho da nebulosa, ele não vai nos assegurar contra a eventualidade de ser forçado a ou querer retornar ao ponto de partida. Ao embarcar em nossa jornada para uma vida decente, digna, satisfatória, valorosa e sim feliz, tentamos evitar erros e fugir da incerteza confiando numa estrela escolhida por seu brilho tranquilizador para nos guiar. Tudo isso, porém, só para descobrir que nossa escolha da estrela guia foi
no final das contas, nossa escolha. Cheia de riscos, com todas as escolhas, como todas as escolhas foram e tendem a ser. E nossa escolha, feita por responsabilidade nossa, continuará sendo até o fim. Então, o que é interessante aqui observar nesse livro aqui, ó, A Arte da Vida? Na verdade, a vida é uma grande obra de arte. Todos nós, sem exceção, somos artistas. E no sentido de criar significado para essa vida e escolher caminhos que vão ser sempre arbitrários, no sentido de que você não tem como retornar a essas escolhas. Então, quando você escolhe algo, você elimina todas as outras possibilidades. E essa escolha, ela vai estar sempre repleta de incerteza. E a gente ter isso em mente é interessante para a gente se resgatar nos momentos em que a escolha não caminhar para um lado interessante, mas haverá momentos em que ela caminhará assim, que também não são garantias. Então, o que é interessante observar aqui? A maneira como a gente reage, como a gente recebe, como a gente enxerga, como a gente caminha no mundo é uma escolha nossa. Até onde escolhas são possíveis dentro de um caldeirão maior, que é a sociedade em que a gente está inserido, tá bom? Então, e também foi interessante buscar isso aqui para vocês buscarem mais informações sobre o Bauman e sobre as reflexões da vida, tá bom? Então é isso. Até a próxima.